na gravação. Vamos lá, sobre as experiências de vocês com segurança, tem alguma? Gostaria de aprender? É um tema que me interessa? Como é que vocês, qual a interação, né? De vocês com segurança, com requisitos, todo mundo acredita que já interage aqui, né, da comunidade, mas e sobre segurança? Pode falar no chat, tá? Quem preferir. Olha, Ernesto está começando a trabalhar com requisitos de segurança e privacidade para a IoT. Ótimo. Bem importante, né, Ernesto? Hoje a gente tem vários dispositivos, né? E os dispositivos, eles geram uma grande quantidade de dados, né? Então, temos uma grande troca de informações. Então, sem dúvida, no contexto de IoT, segurança e privacidade é muito importante. Sabrina, gostaria de aprender do zero, levar a experiência para os alunos na disciplina de requisitos. Obrigada, Sabrina, bem legal. Débora trabalha na área de requisitos, mestrando na linha de dívida técnica de requisitos. Massa. E quem mais? Esse aqui eu não consigo ver. Seria Maria, porque fica MA. Vocês conseguem ver? Carla, Mariana. É mestre pela UFG, pesquisa sobre padrões de requisitos de software voltada para a área de saúde, agora o doutorado busca trabalhar aspectos não funcionais. Durante as pesquisas, aspectos de segurança, né, foram os mais citados, os padrões de requisitos. Massa. Professor João aí, João, tudo participou bom, de um João? artigo sobre modelagem de segurança. Sistemas de votação, massa. Várias pessoas começaram a pesquisar requisitos de sistemas críticos, assurance case, né, Mozart, Carlos, George, professor da Rural, Federal Rural. Bom, acho que temos várias, né, várias pessoas já, de certa forma, com o pé, né, na área de segurança, né? Enfim, esperamos contribuir para esse conhecimento. Joia? Monique, pesquisando sobre safety. Pronto. Então, qual o contexto que a gente vive hoje, né? A gente está ainda, né, a pandemia não acabou, né, como a gente precisa ressaltar, e o que foi uma das grandes consequências da pandemia, né, além de todo aspecto na área de saúde, mas também teve aspecto na engenharia de software e especificamente na área de segurança também, né? Então, temos várias já investigações, né, vários relatórios que fizeram esse estudo, né, de como anda a segurança nesse período de pandemia. E o que é que a gente já observa, né, que a quantidade de ataques ela aumentou durante esse período, né, o que foi desencadeado, várias pessoas trabalhando home office, né? Então, hoje temos vários dispositivos conectados, né? Pessoas usando computadores pessoais para fins de trabalho também. Então, à medida em que muitos não tiveram, né, não receberam uma máquina, vamos dizer assim, né, com as devidas medidas de segurança, e acabaram que ficaram mais vulneráveis, né, ou por não ter o conhecimento, não ter os recursos para tratar e se proteger, né, de forma adequada. Então, a gente observa um grande crescimento, né, em ataques de phishing e ransomware, né? Vamos falar mais sobre eles daqui a pouco, né? E
Dentre esses ataques, ó, eles aumentaram 11% e 6%, respectivamente, né? Tivemos um grande aumento de vazamentos relacionados às informações de login, né? Informações, as credenciais, né? Várias tentativas de acesso criminoso, né? Então, essas reportagens mostram que também tivemos um grande aumento na quantidade de vazamento de dados, né? Como a gente acredita que a gente já tem essa percepção, mas agora a gente tem uma pesquisa já demonstrando, né, quantitativamente. E grande desses vazamentos e desses ataques são decorrentes de aplicações web, certo? Além da gente ter esse contexto, né, de vários dispositivos conectados, né, uso de computadores pessoais, ou até de smartphones tanto pessoal, com informações pessoais quanto informações de trabalho, a gente tem também a migração, né, de armazenamento e vários serviços e várias funções que antes estavam armazenados localmente nas organizações, a gente observa essa mudança para armazenamento e uso de serviços em nuvem. Então, essa tendência também, ela tem tido essa consequência de problemas e vulnerabilidades e tentativas de ataques para esse tipo de serviço, certo? O que é mais que a gente tem no nosso contexto, né? A gente tem esse roubo, e além da tentativa, né, do uso de acesso indevido às credenciais, a gente tem o roubo das credenciais, né, para os mais diversos fins, né? Observamos também que o tempo que as empresas levam, né, para se recuperar de um incidente de segurança também aumentou, né? Então, temos primeiro o problema de muitas vezes elas detectarem, né, que tem essa vulnerabilidade ou que elas estão expostas, né, e que elas sofreram um ataque, né? Então, a partir do dia zero, né, de quando elas descobrem, até a correção de fato, né, então existe uma média de 77 dias e um aumento para 85 dias para a resolução do problema, né? E, além disso, a gente vê que tem um custo, né? Além do vazamento, várias consequências disso, né? O vazamento de dados, tem o custo associado de correção, né? Eventuais custos que a gente não consegue mensurar, né? Custos de reputação mesmo, né? Quebra de imagem, perda de confiabilidade, né? Dos usuários daquele serviço, né? Dos clientes, né? Custos com processos judiciais, eventualmente, né? Temos as leis de proteção de dados também, né? Que estabelecem multas, né? E sanções administrativas. Então, é um aspecto que precisamos tratar, né? Com mais rigor no processo de desenvolvimento de software, certo? Aí eu pergunto a vocês, né? Então, a gente tem esse contexto do grande uso de dados, né? De uso de computadores pessoais e temos o grande uso de smartphones. Na visão de vocês, que informações vocês visualizam que podem ser coletadas a partir de um smartphone? Me digam no chat, por favor. Temos tantas informações de situações que a gente dá o consentimento, né, para os aplicativos que a gente instala, mas a gente também tem pessoas não autorizadas, né, que eventualmente pode ter acesso às nossas informações, né? Até minha alma, né, João? Várias séries de informações, localização, né? Informações pessoais de toda sorte, verdade, Ernesto, login, senhas, gravações, fotos,
localização, dados bancários, obrigada, Diego, conversas privadas, né, fotos, histórico de navegação, né, localização novamente. É bem legal que vocês estão todos enfatizando a localização, né? Era até um dos aspectos que eu gostaria de destacar, né? É, então, temos várias informações, né? Vocês listaram várias, inclusive até que algumas nem estão aqui, né? Mas localização bem mais citada, né? É possível saber, né, padrão de uso daquele aplicativo, né, a quantidade de tempo que a gente está logado por aplicativos, por exemplo, né, que tipo de aplicativo a gente mais usa, nosso histórico, como vocês já destacaram, né, quem são nossos contatos, nossas fontes, nossas fotos, várias informações, né? Questão de dar consentimento, né? Obrigada, vocês estão destacando aqui no chat, né? A gente precisa dar consentimento e dar permissão para várias coisas, né? Lirene comentando, né? Nem sabemos direito a que damos autorização, né? Muitas coisas até nem faz sentido, né? Ele simplesmente, você só usa o aplicativo se der a permissão, né? Aí já passaríamos um bom tempo discutindo sobre essa questão de consentimento, né, política de privacidade, enfim, e que realmente, né, é muito importante, trazendo para a gente nosso contexto aqui de segurança, né, então a gente tem várias dessas informações. Que tipo de uso podemos ter com essas informações? Alguns exemplos, por favor. A gente pode ter tanto a quem a gente deu permissão, né? Ressaltando, então, os aplicativos que a gente deu permissão, que tipo de uso eles podem fazer com essas informações, mas também podemos ter acessos não autorizados, né? E que tipo de consequência, né, o uso a gente pode ter. Alguém gostaria de destacar? Obrigada, Carlos. Da localização, residência e local de trabalho, né? Podemos. Até destaquei aqui, vou falar exatamente sobre esse ponto. A gente tem muita oferta de rastreamento de atividades, né? Deslocamento, perfis de usuário. Pronto, exatamente o que você está comentando, né? A gente pode ter grande oferta de serviços personalizados, né? Tem muitos programas de fidelidade, né? Usando essas informações para fornecer descontos personalizados. A gente poderia pensar no uso no aplicativo de transporte, né? Eles criarem rotas mais eficientes, né? Baseado no nosso padrão de localização, né? Como vocês estão destacando aqui, Rafael destacou, né? Débora está destacando também, análise de comportamento. Obrigada, gente. Temos também propaganda, né, que pode ser direcionada para aquele tipo de público, né, que possivelmente estaria interessado naquele produto, naquele serviço, né, e isso seriam, digamos, bons usos, né, de formas que a gente poderia se beneficiar do uso e do processamento desses dados, né. Mas vamos discutir outros tipos de uso que a gente pode ter aqui. Por exemplo, deixa aqui, né, o link para a reportagem do The New York Times. Eles fizeram um estudo bem abrangente, e recomendo, né, para que vocês façam a leitura depois, quem tiver interesse. Um estudo só sobre localização, né? O bom que foi uma das informações dos temas que mais apareceram aqui, né? Então, aparentemente, a gente tem a localização, consegue coletar a localização das pessoas, né? Enfim, os aplicativos coletam. Cada um desses pontos aqui em verde, né, é um ping, né? Então, é um registro de localização, né, daquele determinado smartphone. O que é que a gente tem nesse cenário, né? Várias empresas, elas estão fazendo a coleta da nossa localização, muitas vezes nem
nem é necessário, né, para que ela forneça aquele serviço, né, e mesmo assim tem essa coleta, né, e estão armazenando essas informações sobre localização, né, seja com consentimento ou não, tá? Não vou entrar no mérito aqui da privacidade, da permissão, na verdade, né? Então, a gente tem essa Jéssica, coleta. te Oi, interrompendo Maria, um pouquinho, por favor. é importante salientar que a maioria desses aplicativos que coletam informações pessoais, eles estão coletando mais informações do que o necessário para o pleno funcionamento do sistema, né? Ou Exato. seja, aplicativos de jogos coletando informações acerca da nossa agenda telefônica, entre outros, né? Então, é um tópico bem preocupante mesmo, e interessante da gente discutir aqui, tá? Pode seguir. Obrigada, Marina. O objetivo não é que a gente saia preocupado, né? Mas que a gente saia, tome as medidas, né? Crie a consciência e tome as medidas para que a gente possa se proteger, né? Então, a gente tem essa coleta de dados, né? Então, temos arquivos muito grandes, né? Com esses dados de localização, e eles discutem, né, como que seriam um desses arquivos, né? Então, eles tiveram acesso, seria esse aqui do lado direito, né? Então, um arquivo em que a gente teria, né, data, a hora, né, latitude e longitude de um determinado registro de localização, né? São dados anônimos, né? Então, a gente não tem nome aqui das pessoas, né? A gente não tem e-mail, a gente não tem CPF, né? A gente não tem nenhuma informação pessoal aqui. Então, é tudo anônimo, tá tudo certo. Não é isso? O que é que vocês acham? Vou deixar, você precisa pensar. Esses dados aqui, ó, por exemplo, né, mais de 50 bilhões de localizações, né, com dados nesse caso específico, né, foram de americanos, né, de diversas cidades, incluindo Los Angeles, New York, São Francisco, que mais? E tem a localização precisa, né, desse arquivo e dessa reportagem especificamente de 2016 a 2017. Aqui está uma porção, né, uma visão parcial, e a gente tem que eles justificam o processamento desses dados, né, baseado em três justificativas, né? As pessoas dão um consentimento, e aí eu faço a provocação, né? Será que se elas deixassem claro que tipo de uso elas estão fazendo? Vamos falar só da localização, né? Nem falando de outros tipos de dados. Será que realmente a gente iria concordar, né, em fornecer esse dado? Eles também alegam, né, que os dados são anônimos, né? Então, a gente não tem, que foi a pergunta, né, que eu fiz, a gente não tem informação pessoal ali, então tudo anônimo. E a terceira justificativa é que os dados são seguros. Será mesmo? São seguros? Né? Imagine que a gente tenha, falamos aqui de trajeto, né, de casa a trabalho. Então, se a gente fizesse uma análise da localização de um smartphone de uma pessoa específica, né? Então, digamos, deixa eu ver uma pessoa aqui, Ernesto, que está fazendo a pergunta, a gente responde já. Se a gente tivesse o histórico de localização do Ernesto, mais alguma outra pessoa teria o mesmo padrão, né? Mesmo perfil de comportamento de deslocamento que ele? Né? É muito difícil que não. Então, da casa dele para o trabalho, para os locais que ele costuma visitar, né? Naqueles determinados dias, naqueles determinados horários, né? Só tem ele. E esse é o ponto em que a gente tem a pergunta, né? Então, inclusive, digamos, né? Lá com aquele padrão específico desse arquivo, né, que estamos falando, eles contam o caso, né, desse engenheiro
Então, eles observaram uma mudança, uma diferença do padrão de comportamento de uma localização de um smartphone, sem saber quem era, né? Observaram que numa terça-feira, aquele smartphone, né, ele visitou a sede da Microsoft, né, da Amazon, desculpa, e no outro mês, aquele mesmo smartphone agora foi detectada a localização na sede da Amazon, um mês depois. E aí eles argumentam, né? Então não foi difícil depois, fazendo o cruzamento com outras informações, de identificá-lo, né? E que naquele dia que teve a mudança, a diferença, né, no padrão de comportamento dele, ele estava fazendo uma entrevista de emprego, né? Isso só com a localização, né? Então, a gente não tem nem segurança, né? E nem realmente a anonimização desse tipo de dado, né? Localização não é anônima. Quais seriam as consequências disso, né? O que é que, se a gente tiver um acesso não autorizado a esse tipo de informação, né? Que é o ponto que a gente está reforçando aqui, né? De pessoas que não deveriam ter acesso a essas informações, elas terem acesso, né? Para a maioria das pessoas, seria algum tipo de constrangimento, né, de alguma informação algum lugar que elas visitaram, que elas não queriam que divulgasse, foi divulgado, né? Não seria muito grave. Agora, para outras pessoas, elas podem estar, inclusive é o que foi detectado, né, em lugares que essas pessoas, muito provavelmente, elas não queriam que fosse divulgado, né? Então, podemos ter informações sobre a religião daquela pessoa, né, baseado na localização, né, de igreja, de templos, ou dos lugares religiosos que ela frequenta, e poderia ser informação que ela não gostaria que fosse divulgada, né, localizações de smartphones que foram detectados, né, em clínicas de aborto, né, outras áreas sensíveis, né, que essas pessoas não gostariam que fossem divulgadas, e só com a localização e um acesso não autorizado, isso pode trazer grandes consequências para ela, né? Entre várias outras consequências, né? De detectar que as pessoas, questões de traição, por exemplo, né? Evidência de vício em drogas, né? Visitas em locais de tratamento psiquiátricos, por exemplo, entre outros lugares mais sensíveis, né? Dá para saber com quem as pessoas conversam, né? Porque você vai ter a localização daquele smartphone e todos os outros que estão próximos, né? A frequência de localização, de conversa, né? De interação, quanto tempo está tendo essa interação. Várias informações podem ser extraídas por meio só da localização, né? E aí a gente pode estar não se preocupando agora, né, com isso, mas no futuro a gente pode mudar nossa perspectiva, né? Uma vez que essa informação ela foi coletada, não tem como desfazer essa coleta, né? E se a gente tiver esse acesso não autorizado, as consequências, né, e o uso e a disseminação dessa informação, ela é muito mais rápida, né, muito mais danosa, certo? E as consequências podem ser diversas, né? Desde a gente ter problemas de relacionamento, né? Pessoas serem demitidas, a gente viu o caso da pessoa que mudou de emprego, entre outras consequências baseadas na localização, né? E temos várias outras informações pessoais, né? Pessoais e sensíveis que são coletadas, né, a partir dos diversos dispositivos, né, Carla? Aí eu vou aproveitar e responder a pergunta de Ernesto. Cadê? Aproveitando essa discussão de privacidade, né, entender as diferenças entre os conceitos de security, safety e privacy. Poderiam comentar como esses conceitos se relacionam.
Acredito que vai ficar claro, tá, Ernesto, durante a nossa apresentação, né? Tem uma separação, são conceitos realmente que estão interligados, né? Mas tem uma separação. Quando aqui a gente fala de segurança, de security, a gente está falando da segurança da informação, né? Dos dados. Então, da gente ter somente pessoas autorizadas acessando essas informações, mas a gente vai definir o conceito bem mais claro daqui a pouco. Quando a gente fala de safety, a gente está falando da segurança física, né? Do bem-estar, da integridade das pessoas, né? Dos sistemas não causarem danos aos usuários, né? Nem ao meio ambiente. Então, a gente pode ter preocupações de segurança, de security, né? Implicando em safety. Então, se a gente tem um sistema crítico, tem um ataque, né? Uma pessoa mal intencionada acessa o sistema e modifica as funções do sistema, isso pode trazer uma consequência física, né, para o usuário. E quando a gente fala de privacidade, né, a gente está falando do direito das pessoas ter várias definições, né, de privacidade. Em resumo, todas elas convergem do direito de a gente ter as informações privadas, né, de a gente ter a liberdade de decidir o que a gente quer tornar público, né, e o que a gente quer manter privado, certo? Mas ao longo da apresentação, se tiver mais dúvidas ainda, pergunta que a gente responde. Joia? É isso. E comentando sobre a fala aqui de Rafael, de fato a gente precisa, né, de punições, né? Porque a gente vê que as empresas elas só começam a seguir as normas, né, que vieram para ajudar a gente como usuário, se houver punição. Então, a gente ainda está esperando aí uma grande punição no contexto brasileiro, né, que a LGPD realmente ela seja aplicada, né, não esteja ali só para dizer que temos uma lei de privacidade, né, de proteção de dados. Só assim que as empresas vão começar a realmente respeitar nossos direitos, né? E esses conceitos todos, né, de privacidade, segurança e safety, eles acabam se interrelacionando, né? Se a gente para pensar num contexto assim de um carro que está conectado à internet, se aquele carro ele é hackeado, ou seja, se houve uma falha de segurança, a gente vai ter também uma ameaça à propriedade de safety do carro, né? Então, um invasor, ele começa a acessar o carro indevidamente, né? E aí ele toma o controle do carro, ele pode causar um acidente, matar alguém, enfim, danificar alguma propriedade, e aí a gente traz outras consequências, né, que não são só relacionadas à questão de security, só de segurança, mas sim a questão de safety, né? E do mesmo jeito, o nosso dia a dia aí de coleta de dados, né, a gente, no caso, se não houver uma proteção desses dados, não houver mecanismos de segurança aplicados para que ninguém acesse de forma não autorizada os nossos dados ou haja vazamento, né? E a gente pode ter uma ameaça de segurança trazendo consequências para a privacidade, né? Então, no fim das contas, o nosso tutorial ele é bem focado em segurança, né? Apesar de Jéssica, por exemplo, ter feito o doutorado dela na área de safety, Mariana ter feito o doutorado dela na área de privacidade, né? Mas a gente viu que há essa relação forte com segurança, né? Para que a gente alcance as outras propriedades, né? De safety e privacidade. E aí, para a gente entender um pouco mais sobre o valor, né, que nossos dados têm, né, tanto para a gente como para quem é de fora, né, a gente trouxe aqui essa diferenciação entre informação pessoal e informação sensível, né? Então, a informação pessoal, ela vai permitir que qualquer pessoa, ela seja identificada, tá? Então, a gente associa muito
a informação pessoal a um identificador único, ou seja, você consegue mapear aquela informação a um indivíduo. Então, nome, sobrenome, né, completo, se não for um caso de um homônimo, você consegue identificar uma pessoa pelo endereço, né, a depender também, né, pode ser uma pessoa que mora sozinha, apenas pelo endereço você já consegue identificar a pessoa. Endereço de e-mail, a gente já sabe que é único, né, para o indivíduo, ele vai conseguir, não vai, um endereço de e-mail não pertence a mais de uma pessoa, né, vai ter uma pessoa responsável. Geralmente a gente coloca o celular de alguém associado àquele endereço de e-mail, então já existe um mapeamento aí, um para um, né. Números de cartão de identificação, como RG, CPF, né, dados de localização, como a Jéssica bem apontou anteriormente, né, a gente consegue imaginar aí, se a gente consegue rastrear, por exemplo, a localização de alguém que tem as características do presidente da República, e uma informação dessa cai nas mãos aí de, sei lá, um opositor terrorista de outro país que quer ameaçar, né, a segurança física do presidente da República. Então, é uma informação que é bem específica e pode localizar unicamente uma pessoa, pode identificar unicamente uma pessoa, né? Endereço de IP, né, a gente também tem como identificador único, né? E dados dos nossos dispositivos, né? Se a gente for pensar assim, ó, todo computador tem uma placa-mãe que tem um endereço MAC, todo celular tem um endereço único, que é o e-mail, né? Então, todas essas informações elas vão identificar o proprietário daquele dispositivo, né? E no caso das informações sensíveis, elas não necessariamente elas vão identificar unicamente o indivíduo, certo? Vai depender muito da população. Certo? Então, por exemplo, se você tem um grupo de 10 pessoas, onde apenas uma pessoa é católica, só essa informação vai identificar aquela pessoa unicamente, né? Então, não é obrigatoriamente que a gente consegue identificar uma única pessoa com as informações sensíveis. E esse nome, né, de informações sensíveis, né, essa denominação aí, é exatamente porque são informações que podem trazer algum tipo de prejuízo para o indivíduo, caso sejam revelados, né, sejam divulgados, né. A gente tem mudanças culturais, né, a gente tem diferenças culturais a depender do país, diferenças legais, inclusive, a depender do país, né. Então, algumas características são consideradas crimes em países diferentes, né? Então, por isso que são informações sensíveis, que não podem cair nas mãos de pessoas não autorizadas, porque podem trazer algum prejuízo para o detentor daquelas características, né, daquelas informações sensíveis. Então, entre as informações sensíveis, a gente pode citar origem racial ou étnica, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no contexto da guerra ao terrorismo, né? Houve bastante perseguição para pessoas de uma determinada raça ou de uma determinada etnia, né? De forma indiscriminada. Então, o vazamento dessas informações poderia realmente trazer uma ameaça à vida dessas pessoas. Opiniões políticas, a depender do contexto do país em que o indivíduo está, isso pode trazer também ameaças à vida do indivíduo, né? Crenças filosóficas ou religiosas, a mesma coisa, né? Tudo pode, depende das características do país onde aquele indivíduo está, ou até das leis mesmo. Pode ser que uma determinada religião seja criminalizada no país, por exemplo, né? A questão de você ter filiação sindical com alguém, eu botei até a lei, em português, porque senão eu não ia saber traduzir. Então, pode ser uma ameaça, né, para o seu bem-estar, caso essa informação seja divulgada. Tá? Dados genéticos, né, a gente não sabe o que é que se pode fazer com esses dados genéticos. Eu lembro que eu assisti uma série no Netflix que era só baseada em dados genéticos. O nome da série é One,
o ED1, mas eu não sei se ainda está no catálogo lá, mas falava exatamente sobre uma base de dados que mapeava o DNA de todo mundo, e a partir desse mapeamento ele saía fazendo matches de parceiros para a vida toda. Desenvolveram um algoritmo que dizia, você é compatível com essa outra pessoa e esse é o seu parceiro ideal para a vida toda. E aí a série mostra toda a distopia, né, trazida por um sistema desse tipo, né? E todos esses dados que estavam nessa base de dados da série estavam sendo acessadas pela empresa que desenvolveu o algoritmo de forma indevida. Ninguém tinha dado o consentimento, não. Foi roubado mesmo. Certo? Mas aí depois é aquela história, né, que a gente vive muito, né? A gente tem nossos dados roubados, aí o sistema, a gente se torna tão dependente do sistema que a gente ignora o fato dos dados terem sido roubados, entendeu? Então, ninguém foi atrás de punir a empresa, todo mundo já estava usando o sistema mesmo. Dados biométricos, né? A gente tem agora bastante discussão sobre a questão do reconhecimento facial, que está sendo inserido na sociedade de uma forma, digamos, sutil, certo? É aquela história, né? Vamos normalizar o que não pode ser normalizado. E aí, primeiro, a gente está tendo a imposição de vários aplicativos, por exemplo, de banco, para poder fazer a autenticação utilizando o reconhecimento facial. Mas ninguém se lembra do problema de vazamento desses dados, certo? O que é que pode ser feito com esses dados? Né? Que essas informações faciais, elas podem servir para treinar algoritmos de reconhecimento facial e tornar a vida da gente vigiada, né, através de uma sociedade completamente vigiada com câmeras de segurança. Então, a gente enfrenta diretamente uma discussão sobre perder a privacidade para conseguir segurança pública, segurança do nosso dia a dia nas ruas. Né? Então, a gente vê muitas vezes essa imposição acontecendo, sabe? E a questão da orientação sexual, né? Como o João está falando aqui, de fato, a depender da sua orientação sexual, você pode ser um criminoso em um determinado país, né? Que criminalizou que não se pode ser LGBTQIA+, por exemplo. Você vai ser preso. Como a gente está vendo aí, discussões recentes sobre a criminalização do aborto lá nos Estados Unidos, que não era criminalizado, passou a ser. Então, informações relacionadas à saúde sexual das mulheres passou a ser vigiada também, né? Lá nos Estados Unidos. Então, a gente vê que a gente tem que ficar bastante atento às informações que são coletadas sobre a gente, né? Como é que essas informações elas vão ser manipuladas pelos sistemas que estão coletando, né? E que essas empresas que desenvolvem esses sistemas elas sejam responsabilizadas, né? Em caso de danos para a sociedade, para o indivíduo, né? E aí aqui a gente tem uma recomendação de boas práticas de como a gente deve manter as informações. Primeiro, que a gente sempre fala um pouco assim sobre essa questão de segurança e privacidade, né? Porque as leis de proteção de dados que a gente conhece, né? A nacional, a LGPD, GDPR, na Europa, a gente sabe que um dos princípios é a questão da minimização da coleta de dados, ou seja, só coletar aquilo que é realmente essencial para o funcionamento do sistema, certo? E, inclusive, é recomendado que, se o usuário ele rejeite fornecer alguma informação, o sistema deixe claro quais funcionalidades vão ser comprometidas pelo não fornecimento da informação. Então, digamos, na política de privacidade, diria lá, se você não fornecer sua localização, você não vai conseguir fazer um trajeto de mapa, por exemplo, né, para poder o usuário ter ciência do uso daquela informação e, caso ele não queira, saber também que o sistema ele não vai funcionar completamente, né? Ele não vai ter todas as suas funcionalidades habilitadas. Né? Então, aqui, nesse contexto de informações pessoais e informações sensíveis, que são informações que precisam ser
tornadas seguras, né, protegidas, tem uma recomendação de segurança dessas informações, né? Primeiro, colocar essas informações em bancos de dados diferentes, separados, certo? Um banco de dados para uma base de dados para as informações pessoais e outro para as informações sensíveis. Como a gente sabe, as informações pessoais, elas diretamente vão identificar o indivíduo. Então, essas informações, elas devem ser criptografadas, certo? Ou encriptadas, né? Enfim, tem duas formas de falar essa palavra. Então, e no caso das informações sensíveis, vai depender da população, né? Se a população que você tem não permitir identificar ninguém através da informação, da base de informações sensíveis, você não precisa deixar ela encriptada, né, criptografada. Você pode deixar ela aberta, porque em caso de vazamento não vai identificar ninguém, mas vai depender da população. Se tiver chance de identificar alguém, você tem como deixar a base pseudo-anonimizada, né? Ou seja, de forma a não tornar ninguém identificável. Certo? Carla, tem uma contribuição, um pitaco aqui também. Fica à vontade. Quando a gente fala de informação pessoal, informação sensível, a gente está falando de que informação sensível é muitas vezes visto como uma subcategoria lá das informações pessoais, se a gente for olhar para as leis, né? E normalmente as leis, elas apresentam um conjunto de dados que são ditos os dados pessoais e outro conjunto que são ditos os dados sensíveis, né? Então, se a gente for olhar para a LGPD, aqui vai ser um conjunto de dados, se a gente for olhar para o GDPR, também vai ser outro conjunto de dados, tá certo? E o que eu observo é que existe um grande equívoco do pessoal até da indústria, quando vai mencionar o dado pessoal. O pessoal lá da indústria se refere a dado pessoal como se fosse dado sensível, né? Não consegue distinguir o que é dado pessoal e o que é um dado pessoal sensível, né? Que, no caso, é essa subcategoria de dado pessoal, tá? Então, quando a gente vai dar aula, quando a gente vai para a indústria, a gente consegue observar o pessoal falando mesmo como dado sensível de forma equivocada, né? Então, aqui ninguém mais vai cometer esse equívoco depois dessa explicação, né, Carla? Massa, Mari. Obrigada. E aí eu vou passar aqui rapidinho, certo, gente? Porque, enfim, eu expandi uns 20 minutos esse slide. Eu não vou nem reproduzir aqui os vídeos, tá? Mas depois a gente disponibiliza os slides, vocês podem assistir os vídeos em separado. E aí aqui é uma empresa canadense que tem as fotos de muita gente, ou seja, podemos dizer que ela tem a foto de todo mundo que colocou sua foto na internet e ela coletou essas fotos sem autorização dos proprietários, certo? E existe toda uma discussão sobre essa questão de você fazer autenticação utilizando reconhecimento facial. E nesse caso dessa empresa, essa reportagem fala exatamente sobre o uso que vai ter, que as empresas vão fazer com essas informações de reconhecimento, né, da face, tá? Então, a questão mesmo de você estar numa sociedade que criminaliza algumas raças, alguma orientação sexual, algum tipo de religião, certo? E você usar essas ferramentas para vigilância, né? Para reconhecer as pessoas na rua, né? E, enfim, aplicar algum tipo de punição ou até realmente prender a pessoa porque a pessoa foi identificada e vai ser enquadrada em algum tipo de lei do país. Certo? Então, eu sugiro que vocês depois deem uma olhadinha nesse vídeo, porque fala exatamente sobre o uso indevido, né, desse reconhecimento facial que a gente já tem em alguns países, né, e a gente está correndo risco de ter agora
aqui no Brasil. Não reproduz. Não. Aqui, outro cenário, né, que a gente enfrenta é a questão mesmo de vulnerabilidades, né? Vulnerabilidades, naquele exemplo lá do reconhecimento facial, a gente pode ter o risco de uso inapropriado desses sistemas que fazem reconhecimento facial, mas também a gente pode ter a questão mesmo de vazamento de dados, né? E uma vez que são vazados esses dados, eles podem ser usados de forma indevida por outros agentes, né, da sociedade. Nesse caso aqui, a gente tem um caso bem famoso, né, acho que do ano de 2020, que agentes maliciosos, eles aproveitaram a vulnerabilidade de um sistema para aplicar um ataque de ransomware. O ataque de ransomware é aquele que os dados do sistema são sequestrados, né? Eles são criptografados ou são bloqueados, né? E é cobrado um resgate, né? E esse tipo de ataque ele se tornou muito comum exatamente porque é difícil de rastrear os criminosos, porque o pagamento do resgate é feito através de bitcoins, tá? E ele tem se tornado também bem sucedido do ponto de vista, né, do agente malicioso, porque antigamente o que acontecia é que as empresas que tinham backup, elas não faziam o pagamento do resgate, antigamente. Mas aí vieram as leis de proteção de dados e disseram, se esses dados forem vazados, você vai pagar uma multa milionária. Então, eles fazem os cálculos lá e pagam o resgate, porque a multa pelo vazamento de dados vai ser muito maior. Então, os criminosos, eles ameaçam, se você não pagar, a gente vai divulgar os dados. E vão ter dados pessoais, dados sensíveis, né? Dados médicos, né? Nesse exemplo aqui foi dentro de um hospital que houve esse sequestro, né, de dados. E aí, se esses dados eles fossem divulgados, iria trazer um prejuízo bastante grande, né? E aí a gente já viu vários exemplos aí de coleta indevida de dados, o uso dos dados para manipular a opinião da sociedade, né? Ameaças a democracias. Acho que todo mundo aqui assistiu, né? O documentário lá de privacidade hackeada, entre outros semelhantes, né, que falam exatamente sobre como as redes sociais utilizam nossos dados para personalizar o comportamento da rede social que a gente usa, né, do perfil da gente, e a gente acaba sendo bombardeado de anúncios e de informações e de postagens que vão apenas confirmar o nosso viés, e a gente vai achar que o mundo pensa como a gente, quando, na verdade, a gente está sendo induzido a achar isso, e a gente fica naquela bolha, preso, e isso tem trazido grandes prejuízos para a sociedade, né? Então, assim, se você achava que a disciplina de informática de sociedade era dispensável, pelo contrário, a gente precisa de mais disciplinas de informática e sociedade no nosso currículo, porque a gente tem tido um impacto bastante grande dos sistemas, né, no nosso dia a dia. Então, graças às leis de proteção de dados, né, a gente tem tido algum tipo de coibição em relação ao comportamento desenfreado de uso de dados por parte das empresas, né? Então, por isso que a gente precisa se preocupar com segurança desde o início, né, porque a gente tem que proteger os dados que a gente está coletando, partindo já do pressuposto de que você está obedecendo às leis de proteção de dados com relação à coleta mínima de dados, né? Você não está fazendo aquela coleta desenfreada de dados, você está fazendo a coleta apenas dos dados que o seu sistema precisa para realizar as funcionalidades que ele promete, né? Mas aí, você fazendo isso, você não está 100% ainda não. Você tem que fazer o quê? A proteção desses dados. E aí é onde vem a questão de segurança, que é o que a gente tem que se preocupar em ensinar os nossos alunos desde o início do curso, que é algo que a gente não faz, né? Então, é uma preocupação que a gente
que estuda isso tem tido, né, de trazer essa preocupação com relação à segurança, privacidade, safety, desde o início do desenvolvimento, mas os currículos eles ainda não estão preparados para isso. Então, eu atualmente sou professora da disciplina de segurança e auditoria de sistemas de informação. Jéssica já foi professora dessa disciplina, né? Mariana agora está ensinando uma disciplina de Privacy by Design. Jéssica está com a disciplina de sistemas críticos, com foco também em safety, uso ético, né, de sistemas, de dados, etc. Exatamente porque a gente precisa trazer essa preocupação para a formação dos nossos alunos. E aí vamos falar de segurança, né? E aí eu vou falar, né, vai ser um pouquinho de bombardeio aqui, porque são muitos conceitos, né? Então, a gente tem a tríade de segurança da informação, confidencialidade, integridade e disponibilidade, que vocês, de engenharia de requisitos, já devem ter mexido, principalmente se você for uma pessoa que já teve contato com o framework MFR na sua vida, né, que é o framework de modelagem orientada a objetivos, focado em requisitos não funcionais. Então, você deve ter mexido com a decomposição de segurança nesses 3 conceitos aí de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, para você ter segurança, você tem que ter esses 3 elementos. Se um deles falha, você vai falhar com segurança. Então, a confidencialidade ela vai prevenir que haja uma divulgação não autorizada da informação ou um acesso não autorizado da informação. Então, somente pessoas autorizadas podem acessar aquela informação. E a gente precisa de mecanismos, né, de proteção dessas informações, né? Então, um mecanismo que a gente sabe aí que é bem do nosso dia a dia é o de efetuar login no sistema. Você vai ter um perfil de acesso que vai restringir o seu acesso àquele sistema, às funcionalidades, aos dados que você vai ter acesso, né? Então, um exemplo aqui de registros médicos, né? Tem que ter proteção, não é todo mundo que acessa o sistema lá do hospital que vai ter acesso a todos os dados de todos os pacientes, não. Tem que ter uma restrição, médico, né, o enfermeiro que está tratando de você naquele momento, mas depois que ele acaba o tratamento, o consentimento de acesso àqueles dados tem que ser revogado, entendeu? Então, tudo isso tem que passar pelo controle de acesso e determinação de perfis de acesso, né? Dados escolares também, né? A gente, por exemplo, tem acesso lá à funcionalidade, né, de colocar notas, mas é só o professor, o coordenador de curso que pode ter acesso a isso. No máximo, o pessoal da secretaria, né, da graduação, da escolaridade. Mas aluno jamais, né? Então, senão a gente não queria ter ninguém reprovado por nota. Então, a gente tem que ter em mente que confidencialidade, né, é essencial para a segurança. Então, algumas ferramentas aqui para confidencialidade, né, criptografia, controle de acesso, né, autenticação, autorização, porque a gente tem essa combinação, né? Para a gente ter o controle de acesso, a gente precisa de autenticação e autorização. Autenticação para reconhecer quem é que está entrando e autorização para dar as permissões que aquele perfil, né, permite. E segurança física, tá? A criptografia ela vai permitir que, caso aquele dado seja interceptado, né, ele não seja compreensível, a não ser que o atacante ele saiba qual é a chave para descriptografar a informação, né? Controle de acesso, né, a gente tem aí nosso login e senha, né, para poder nos dar acesso ao sistema. A autenticação, ele vai fazer um reconhecimento do que você é, e para isso você pode ter algumas dessas 3 informações, certo? Não necessariamente as 3, vai depender muito do grau de rigor que a autenticação vai exigir. Por exemplo, para alguns tipos de sistema, a gente, lá no Centro de Informática, a gente tem tido bastante contato com uma empresa local que atua, né, não só localmente, mas nacionalmente, inclusive globalmente, que é a Tempest. E em uma das palestras que eles deram, eles falaram que, por exemplo, para eles usarem o computador deles, eles não podem apenas fazer login e senha.
o computador deles também exige uma chave física para desbloquear o acesso, certo? Então, além de você ter as informações, né, que você, por exemplo, seria algo que você conhece, né, o PIN, uma senha, né, eles também têm que ter uma chave física para desbloquear o acesso à máquina. Né? A gente também pode ter em alguns dispositivos reconhecimento facial, reconhecimento, sei lá, do olho, né? Teve uma época que os celulares tinham reconhecimento do olho, e H digital, que é a mais comum, né, que a gente utiliza bastante nos nossos celulares. Então, com isso, ele vai dizer, oh, eu sei que é você mesmo. O que mais? A autorização vai determinar esses perfis de acesso, né? Então, não é só porque você está logado no sistema que você vai ter acesso a tudo. Vai depender do seu perfil de acesso, que vai restringir a quais dados você tem acesso no sistema. Então, no fim das contas, a autenticação, ela te dá acesso para entrar no sistema e a autorização, ela diz a que parte do sistema você tem acesso. E a questão da segurança física, que é a terceira forma de conseguir a confidencialidade, aí tem esse trecho aqui do filme Snowden, né, que mostra, eu vou trazer o spoiler, tá, gente? Se você não assistiu, me desculpa. Mas dizem que essa parte do filme não é realmente como foi que Snowden tirou as informações de dentro da NSA, tá? Mas foi uma forma bem interessante que Hollywood trouxe, né, para retratar o que acontece lá, para ele sair das instalações da NSA, né, que é a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, para ele sair com as informações, né, digitais de lá de dentro, porque ele não pode sair com nada. Ele não pode levar celular, nada, certo? Ele passa por um detector aí de metais, vai ver o que tem dentro da bolsa dele, ele não vai sair com nada físico suspeito no corpo dele. O que ele faz? Ele bota dentro de um tubo de Rubik o pendrive. E na hora que ele chegar aí, ele aplica o quê? Uma técnica de engenharia social. Ele chega enrolando os seguranças, conversando, brincando com o cubo de Rubik e joga para um dos seguranças que pega o cubo de Rubik e não passa pelo detector de metais. E aí, bye dados, né? Os dados foram vazados, foram, né, atravessaram aí a parede física que tinha na NSA. Integridade, né? Na parte de integridade, o que é que a gente tem? Tem esse fato polêmico que o Brasil enfrentou, né? Não estou dizendo nada, certo? Não estou puxando a bandeira para ninguém, estou trazendo fatos apenas aqui, né? Mensagens trocadas e especialistas, né, que disseram que as mensagens eram íntegras, não houve alteração nas mensagens, certo? Então, é outra propriedade que a gente tem que buscar quando a gente quer segurança. Integridade dos dados. Aquelas informações, elas não podem ter sido corrompidas, não podem ter sido alteradas sem que tenha sido pelo agente que tem o direito de fazer essa alteração, certo? Que tem a autorização de fazer essa alteração. Então, se alguém fizer alteração que não seja alguém que tem autorização, é porque houve uma quebra na integridade. Algumas ferramentas para integridade, né? Backup, você teve uma base de dados que foi atacada, né? Teve um invasor, e aí você suspeita que houve algum tipo de alteração, você vai descarta aquela base que foi invadida e usa a de backup. A utilização de checksums, que é uma forma de você criar um código, né, associado à mensagem que está sendo transmitida, onde no receptor vai haver uma verificação se o código continua verdadeiro, né? Então, aquela mensagem ela é representada através de um código, né? Através de um número, e qualquer alteração vai mudar esse número que representa, né? E métodos de armazenamento de dados, né, que são esses códigos de correção de dados, né, que vão detectar qualquer sutil mudança na mensagem que está sendo transmitida.
Então, acho que alguém falou alguma coisa aqui, ó, Timóteo, eu nem tinha visto. Tu tinha respondido já? Foi, Jéssica? Em relação à correlação de atendimento de compliance ao tutorial, existe uma visão na verificação, o tutorial permeia também o campo? Não, não vai focar na parte de compliance. Né? A gente até teve um tutorial no ano passado sobre isso, mas esse não, do Timóteo. Mas a gente vê outra oportunidade. Então, disponibilidade, né? O terceiro ponto aqui da tríade, né? Que é você ter o sistema, né? Ou a informação disponível no momento que você precisar, né? Acessível, que você possa fazer as mudanças. Você, né? Ator que tem autorização para fazer as mudanças, você quer que essa possibilidade de fazer o acesso ou mudanças esteja presente a qualquer momento, tá? E aqui eu trouxe alguns exemplos aqui do nosso dia a dia, né? O sistema de matrícula, geralmente, ele não aguenta e sai do ar. Então, isso pode dar margem para problemas de segurança, como, né? Se o sistema correto não está no ar, isso dá margem para que agentes maliciosos botem um sistema clonado no ar, certo? E é muito fácil você enganar o usuário. Eu vou dar só um exemplo, que já eu vou citar mais na frente, que é o de você trocar letras em uma URL, e isso para o usuário, isso ser praticamente invisível. Por exemplo, trocar um I maiúsculo por um L. Para você, não vai ser a mesma letra, certo? Só que vai ser outro endereço de URL. Então, imagine que você está lá no seu sistema bancário e o sistema sai do ar, e isso dá oportunidade para que um agente malicioso coloque um clone do seu sistema bancário no ar, de forma que você não perceba alterações na URL. E aí você vai e acessa e fornece os dados. Tá? E aí, o Conecta Recife, a gente tem o quê? Aqui no Brasil, aqui em Recife, né? Que foi o sistema para a gente se cadastrar, para fazer todo o processo de vacinação, e a gente não teve o quê? A gente não teve cuidado na coleta de dados. Estava todo mundo desesperado para tomar a vacina, certo? E o que eles pedissem a gente fornecia para se cadastrar, certo? Então, assim, só para lembrar como essas situações elas são oportunistas, né? Para coletar dados que a gente não quer saber quais são as consequências, porque a gente está mirando no gol, né? Na meta que a gente quer alcançar, que no caso a gente era ser vacinado. Né? Mas, tirando essa discussão de lado, o sistema foi desenvolvido em tempo real e teve muitos problemas de disponibilidade, muitos. Nesse caso, só trazia problemas de transtorno mesmo e prejuízo, né, para a saúde da população. Né? Não tinha problemas mais sérios. Mas poderia, como ele coletava muitos dados pessoais, né, do indivíduo, também poderia dar margem para que um sistema clonado malicioso entrasse no ar quando ele estivesse fora do ar e a gente, no desespero, fornecesse todos os dados que fossem coletados. Então, deixa eu ver se tem mais um slide sobre disponibilidade. Sim, só falando aqui sobre a importância da gente cuidar da disponibilidade. E para a gente conseguir disponibilidade, muitas vezes a gente tem o quê? Replicação de servidores, né? E aí os servidores replicados têm que ser colocados em prédios diferentes, né? Porque senão acontece o que aconteceu aqui, nesse caso, de uma empresa francesa de cloud computing, que não tinha servidores replicados em um outro edifício, em uma outra localização geográfica. E quando houve um incêndio que destruiu os servidores, os sistemas saíram do ar, certo? E isso trouxe um prejuízo enorme para a empresa, porque ela ia entrar na Bolsa de Valores. Era na semana que ela ia entrar na Bolsa de Valores, né? O IPO, né? Para poder vender ações. Aconteceu o desastre lá, que foi um incêndio, tirou o sistema do ar, deixou um monte de clientes insatisfeitos e, muito provavelmente, não sei se eles entraram na Bolsa de Valores depois disso, tá? Mas aí é onde vem que decisões de projeto, né,
também de implantação do sistema impactam, né, na satisfação desses requisitos não funcionais aqui que a gente está citando. Aí aqui eu trouxe um link das práticas da AWS, né, que é uma empresa, né, de infraestrutura como serviço, né, basicamente é isso que ela faz. Quais são as formas que eles adotam, né, o pessoal da AWS, para garantir a segurança física dos seus servidores, porque tem que pensar nessas catástrofes, né, incêndios, né, inundação, terremoto, enfim, construir uma instalação que aguente isso tudo. E a questão lá dos servidores, né? Todo mundo lá que aprendeu com o framework MFR deve ter visto num catálogo de decomposição, né? Do requisito de segurança, que uma das formas de alcançar a disponibilidade é através de replicação de servidores, né? Onde você vai ter uma sincronização entre o servidor principal e os servidores replicados e como um pode entrar em ação caso o outro falhe. Beleza, gente? Pronto. A gente vai dar um intervalinho, tá, gente? Para vocês.